Oi pessoal, vem comigo agora que eu vou te mostrar aqui como que a gente faz a interpretação sistemática do eletrocardiograma. Isso aqui você vai aprender comigo lá no curso de eletrocardiograma, desde o básico até a análise de urgências e emergências, tá? Mas eu vou fazer uma análise de um eletrocardiograma básico, tá? Sem alterações, para que você perceba aí como isso acontece. Primeira coisa para você saber, você tem que saber quem é o seu paciente. O meu paciente é um jovem de 20 anos, do sexo masculino, longilíneo, sem comorbidades e sem queixas no momento da avaliação. Então veja só, a gente começa geralmente pela análise de ritmo. Então a gente vê que o ritmo dele, a gente tem onda P positiva em D1, em D2 e em AVF, o que nos denota que esses átomos estão despolarizando da maneira correta, de cima para baixo, da direita para a esquerda, tá legal? Então a gente pode afirmar que esse ritmo aqui é um ritmo sinusal. Além de ser um ritmo sinusal, a gente tem aqui embaixo, ó, se você observar, tem uma gravação de um D2 de 10 segundos, a gente chama de derivação longa, D2 longo, e a gente tem espaços entre as ondas R que sempre tem a mesma duração, o mesmo tempo, né, entre um batimento e outro. Então a gente tem um ritmo regular. Bom, já sabemos que o ritmo dele é sinusal e o ritmo dele é regular. Agora a gente calcula a frequência. Para ritmos regulares, eu posso usar uma técnica chamada de técnica de 1500. Eu vou pegar esse valor e dividir pelo espaço entre as duas ondas R. Qualquer onda R, porque o ritmo é regular, então esse espaço vai ser sempre o mesmo. Teoricamente sim, né? Então a gente tem aqui, eu já calculei previamente, 21 milímetros. Então eu pego 1500 dividido por 21. Lá no curso vocês vão aprender pelo menos 3 técnicas para calcular frequências cardíacas em ritmos regulares e também algumas técnicas para calcular para ritmos irregulares, tá? A frequência cardíaca do nosso paciente está de 71 batimentos por minuto. Observe que a gente não fala de frequência cardíaca média. Se o paciente tivesse um ritmo irregular, nós falaríamos de frequência cardíaca média, e a gente não vai falar sobre isso porque a gente não tem um ritmo irregular, e lá no curso vocês vão aprender comigo como que a gente calcula aí essa frequência cardíaca média também. Depois disso a gente procura o eixo do coração do paciente para saber se esse coração está mais lateralizado, rotacionado, né? A posição dele, se mudou alguma coisa na despolarização das fibras, né? Se aconteceu alguma isquemia, alguma hipertrofia que possa ter desviado esse eixo. Então a gente procura sempre a derivação mais isodifásica, onde a onda R é mais parecida com a onda S, e a gente encontra D1. Então se D1 é a derivação mais isodifásica, e ela está aqui, ó, a gente tem que procurar a derivação perpendicular a ela, que é exatamente a AVF. Então a AVF está perpendicular a D1. Isso no plano hexaaxial, que nós vamos aprender juntos lá. Se a AVF está perpendicular, é porque o eixo está em AVF. Então a gente tem que buscar lá em AVF qual é a polaridade mais predominante. A gente tem que a polaridade mais predominante em AVF é a polaridade positiva. Então o eixo positivo, o eixo está em AVF positivo, que é aqui, mais 90 graus. Tá? Então o eixo em mais 90 graus é um eixo normal para um paciente longilíneo, já que a pontinha do coração dele fica mais penduradinha, né? Mais verticalizada. Muito bem. Depois que a gente descobrir o eixo, a gente vai para o intervalo QT. Intervalo QT a gente vai pegar aqui uma derivação onde a onda T esteja bem desenhada, cruzando lá com a linha de base. Então está aqui ela cruzando com a linha de base, aproximadamente aqui, nesse pontinho, nesse cruzamento. E eu tomei a liberdade de calcular previamente, porque a gente usa uma calculadora para isso. Calcular o intervalo QT, ele precisa ser corrigido para a frequência do paciente. Então eu já calculei previamente. Mas eu vou contar para vocês que a distância aqui QT, esse intervalo QT normal, sem correção, ele está de 400 milissegundos. São 10 milímetros. Cada milímetro equivale a 40 milissegundos, então um QT de 400 milissegundos, corrigindo para frequências, QT dá 435 milissegundos, que para o nosso paciente do sexo masculino é um QT normal. E nós vamos, geralmente os QTs que preocupam mais são aqueles que ultrapassam 500 milissegundos. Como nós temos nos hospitais pacientes que fazem polifarmácia,
são polimedicados, a gente tem um risco alto para que esse QT prolongue. Então a gente tem que ficar de olho nesse QT dos nossos pacientes, porque o tratamento básico para esse prolongamento do QT é a retirada das medicações que podem ser retiradas, que favorecem esse prolongamento. QT normal do nosso paciente. Partimos agora para a avaliação do ritmo. E aí, quando a gente fala de avaliação do ritmo, a gente vai lá no D2 longo, a derivação de 10 segundos, e observa que nós temos uma condição 1 para 1. Uma onda P, um QRS, uma onda P, um QRS, uma onda P, um QRS. Então, condução normal pelo sistema RIS/Purkinje. Nós temos ondas P's nós temos ondas P's sempre acompanhadas de QRS, não temos ondas P's isoladas. Nós temos QRS de estrutura normal, duração normal, que seriam no máximo 3 milímetros, então não tem nenhum QRS de 3 milímetros, a gente tem um QRS estreito, condução pelo sistema de condução elétrica do coração normal, e nós temos ondas P's também aqui de duração e amplitude normais, tá? Não temos sinais de arritmia aqui. Sinais de isquemia, também nós devemos procurar sinais de isquemia. Em todas as paredes cardíacas, nós temos aqui a parede inferior, não tem sinal de isquemia, alterações de segmento STT, onda T invertida, não temos supra ou infradesnivelamento de segmento ST, tá certo? Nós não temos infradesnivelamento de segmento PR, então a gente não tem aqui sinais de isquemia nessa região. Vamos para a derivação, para a parede lateral alta, que também está livre de isquemia. Nós vamos para a região septal, região anterior e região lateral baixa. Tudo ok, sem sinais de isquemia no eletrocardiograma. Os sinais de hipertrofia, existem vários, que a gente também estuda, existem vários índices para calcular a hipertrofia cardíaca. Como é um jovem de 20 anos, a gente considera que Sokolov, que é um dos índices mais comuns de serem calculados, Sokolov, ele teria teoricamente até 40 milímetros, tá? A gente vai pegar a onda S de V1, de V2 e somar com a onda R de V4 e de V5. A gente não tem mais do que 40 milímetros nessa situação. Portanto, não tem sinais de hipertrofia ventricular. E por fim, eu gosto de olhar sempre as precordiais, de V1 a V6, que a gente tem que analisar aqui, ó, o crescimento da onda R, a progressão da onda R. E essa onda R vai crescendo de V1 a V6 e a onda S ela vai diminuindo de V1 a V6 até não existir mais nem V5 e V6, tá? Uma coisa interessante é que a gente tem uma transição. A onda R é maior do que a onda S até V3 ou V4. Essa transição aconteceu aqui no caso em V3. Ela pode acontecer tanto em V3 quanto em V4, ou seja, a onda R ficar maior do que a onda S. Tá bom? Basicamente e rapidamente, num vídeo que eu não quero que se prolongue muito, é isso que você vai aprender a fazer comigo. E coisas maiores também, porque a gente vai analisar eletrocardiogramas alterados, com alteração de ritmo, alterações ventriculares, alterações que possam indicar uma problemática maior para o nosso paciente. Então vem comigo para esse curso, você vai ganhar um e-book com todo esse material, ensinando a analisar passo a passo cada um desses itens. Então um grande abraço, espero você lá.